Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e meu muito obrigado a cada um de vocês que tem feito nosso portal chegar em tantas outras pessoas, em tantos lugares. Muita gente nova se inscrevendo aqui no nosso portal, no nosso clube de membros. É muito gratificante estar trocando ideias com vocês, fazendo algumas análises, algumas previsões políticas que felizmente estão se confirmando. Desde antes do primeiro turno ser realizado, eu venho dizendo aqui para vocês que as forças políticas progressistas, de esquerda, os humanistas, as pessoas que querem o bem no nosso país, todas essas forças convergiriam num segundo turno a favor da candidatura que estivesse mais à frente representando esse campo. E a candidatura que passou foi a do ex-presidente Lula. E hoje nós já tivemos um ato muito marcante, muito concreto, que foi o pronunciamento do PDT, na tarde de hoje, no começo da tarde de hoje, onde o presidente do partido, Carlos Lupe, informou numa coletiva que o partido fez uma reunião com a sua executiva nacional, reunindo os representantes do parlamento em todos os níveis, de movimentos sociais dentro do PDT, movimento negro, movimento indígena, movimento das mulheres, enfim. E por uma decisão unânime, inclusive com a participação de Ciro Gomes, o partido decidiu apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Eu ainda não vi o pronunciamento do ex-presidente Lula, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai considerar esse apoio com a maior relevância que de fato tem. Porque não se prendam, gente, apenas com o volume de votos que o Ciro acabou tendo nesse primeiro turno, que foi uma votação muito pequena em relação à expressão de outras votações que ele teve em outras eleições. Isso se dá porque muitas pessoas que estavam pensando em votar em Ciro acabaram migrando para votarem em Lula. E essas pessoas, com o pronunciamento tanto do PDT quanto de Ciro Gomes hoje, elas vão se sentir mais incentivadas em caminharem ainda mais nessa candidatura do ex-presidente Lula. E eu tenho certeza que ele fará um pronunciamento que será muito político e será muito marcante também, reconhecendo a grandiosidade desse ato, que para muitas pessoas pode parecer pequeno, mas numa eleição tão disputada como essa eleição que nós estamos tendo aqui no nosso país, com tantas situações tão graves, tantos conflitos, um apoio como esse traz uma força adicional para a campanha do ex-presidente Lula e incentiva outras pessoas também que estão indecisas, de outras candidaturas também, que façam a mesma coisa, porque isso chama atenção. Pois bem, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva aqui conosco também, compartilhe os nossos vídeos, enfim, venha fazer parte dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e vamos sim em frente, porque temos muitas coisas a fazer aqui no nosso país. Gente, nós estamos no momento em que a participação de todos nós tem que ter um desprendimento muito grande. Não é hora da gente ficar tendo nenhum tipo de senão. O momento agora é de buscar convencer as pessoas do perigo que nós estamos vendo aqui no nosso país. Aí não é um pânico moral, nem um pânico infundado, não. São situações concretas que estão acontecendo no nosso país e que a gente tem que ajudar as pessoas a entender exatamente o que está acontecendo. Pois bem, vamos aqui a algumas situações. Em primeiro lugar, o pronunciamento do presidente do PDT, Carlos Lupe, que em dado momento ele, depois de ter falado que a decisão foi unânime, o Ciro estava presente, o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, estava presente também, através da conferência virtual, E ele disse o seguinte, em dado momento, quando ele foi perguntado sobre as rusgas que aconteceram, os ataques que aconteceram na campanha eleitoral. E eu disse para vocês que isso acontece no Brasil e acontece em todas as eleições do mundo. Até os países que são considerados países assim com mais educação, mais refinamento, também acontece pancadaria. E no Brasil não seria diferente, nós temos essa coisa, E que mistura muita emoção com muita questão também prática no campo da política. Mas vamos ver o que o Lupe disse. Vamos lá. Então eu acho que o processo político, ele às vezes se acirra de uma maneira. E eu vivenciei isso do Brizola com Lula, lá em 89. Um teria que engolir o sapabu do outro, fugiu com a saia da mãe, era uma coisa muito forte. Isso não impediu o Brizola de estar com o Lula na campanha. O processo político às vezes descamba, às vezes no calor da emoção, às vezes nas nossas convicções. Agora, partido existe para isso. Quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão que o partido toma. Eu falo pelo partido. E ele fará, e já falou, participou da reunião e disse que endossa integralmente a decisão do partido. Tem uma diferença da posição adotada pelo partido em 2018 e agora, presidente?
Olha, o caminho é o mesmo, sendo que onde a gente for convidado para participar com o PT, eu representarei o partido onde for convidado. Bom, então, teve eu assisti a entrevista na íntegra, porque eu estava ligado, né? Infelizmente eu não estou conseguindo resgatar aqui, porque as emissoras não colocaram os vídeos aqui de toda a fala do Lupe. Mas teve momentos ali que foram muito interessantes. Eu sublinhei esse aqui, que pelo menos na parte impressa eles publicaram. Do que pensa Lupe e do que rolou nessa reunião da Executiva Nacional do PDT, com todos os outros movimentos, enfim, o tipo de debate que rolou nesse encontro. Abre aspas aqui, 1h30 de reunião com toda a Executiva Nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimentos, os deputados federais de mandato, senadores, e tomamos uma decisão unânime, sem nenhum voto contrário, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, afirmou o presidente Lupe. Em outro momento ele disse, Bolsonaro, na nossa opinião, representa o atraso do atraso desse país. Um aspirante a ditador, malversador de dinheiro público, um homem de falsa fé cristã, disse Lupe. Nosso trabalho para derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade absoluta. Derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas, completou. Então, isso foi endossado por Ciro Gomes, isso não deve ser considerado uma coisa menor. O Ciro Gomes, ele, com o temperamento que ele tem, que todos nós conhecemos, ele veio a público também para referendar essa mensagem do partido. E, evidentemente, a mensagem de Ciro Gomes, ela foi de bom tamanho. Muitas pessoas vão fazer crítica, que ele tinha que ter feito um engajamento maior, tinha que ter falado o nome do Lula, enfim. Isso não interessa e a gente vai ver qual será o comportamento do ex-presidente Lula. Como a interpretação dele vai mostrar que isso não foi pouca coisa não. Um adversário que teve conflitos muito intensos, fazendo um gesto ali junto com o partido na sua integralidade, e o Lupe sublinhou que não tem espaço nessa decisão partidária para que nenhum filiado, nenhuma pessoa que esteja no partido esboce qualquer tipo de direção a apoiar a candidatura de Bolsonaro, porque é uma causa da pátria, é uma causa que nós devemos todos nos engajar para, como eu tenho dito para vocês aqui várias vezes, né, jogar esse pacote para o lixo da história. E o Ciro Gomes, ele começou a fala dele no pronunciamento gravado logo na sequência, desse modo aqui. Vou colocar um trecho para vocês. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento... Então, olha só, é a última saída. Não tem que fazer outro tipo de interpretação. Quem estava esperando aí muitas flores, muitos floreios, aí realmente a gente querer demais também no meio dessa história. A gente vai ver qual é a leitura que o ex-presidente Lula vai fazer e qual é a leitura que o eleitorado vai fazer e quais serão as imagens utilizadas no horário eleitoral do PT a partir desse pronunciamento, porque isso vai ter desdobramentos, vai ter um uso político, evidentemente autorizado, porque nós todos estamos convergindo nessa direção para derrotar essa coisa que Lupe comentou aqui, esse atraso do atraso aqui no nosso país. E, gente, as conversas têm que ser praticadas por todos os lados. Ontem, eu esqueci de falar com vocês aqui hoje no nosso encontro mais cedo, que eu assisti o Guilherme Boulos ontem no Roda Viva, e ele foi de uma sobriedade muito grande, mostrando que não só nós temos que ir atrás de eleitores próximos do campo progressista, mas até eleitores eventuais de Bolsonaro que não compreenderam exatamente algumas coisas, que estão desinformados, enfim. Onde tiver espaço para dialogar, nós devemos dialogar. Eu separei esse trechinho aqui da fala do Boulos, vamos lá. Uma parte dos votos do Bolsonaro, né? Mas veja, existem figuras que apoiaram o Bolsonaro, votaram no Bolsonaro e declararam voto em Lula, né? Existem várias dessas figuras. Agora, uma frente, ela tem que, nesse caso, defender a democracia, mas numa eleição, você não fala só contra quem você está. Numa eleição, você apresenta um projeto, uma esperança para o país.
Então, em linhas gerais, as falas dele foram nessa direção, mostrando assim que, ao contrário da histeria que está nesse mundo do bolsonarismo, é hora da gente colocar a bola no centro do gramado, como se diz no futebol. É hora de baixarmos os ânimos, de aplacarmos aí uma série de turbulências que estão sendo criadas nesse processo eleitoral. A gente está vendo já hoje muita baixaria, muita fake news. Como eu disse para vocês, nós não estamos lutando nesse processo eleitoral com alguma paridade de armas. A luta é desigual, porque você está numa luta de boxe, utilizando as regras do pugilismo, e do outro lado tem o adversário que está dando cuspida, está dando chute nas partes baixas, está tentando morder a sua orelha, está tentando dar algum golpe fora do tempo em que a luta deve se dar, e a mesma coisa está acontecendo nesse processo eleitoral. Uma candidatura como a de Bolsonaro, que foi capaz de inventar aquela figura bizarra daquele padre fake, aquele padre, como disse a Soraya Tronic, o padre de festa junina, essa campanha é capaz de qualquer coisa. Essa campanha que se utiliza de igrejas para ficarem colocando o embate político já num outro campo, num campo espiritual, num campo envolvendo entidades, é uma coisa absolutamente inaceitável numa democracia, porque isso é rebaixar o entendimento que o cidadão deve ter sobre os problemas brasileiros. Isso tudo, gente, a gente nunca deve perder de vista, né? Sempre para proteger esse tipo de estratégia, esse tipo de personagem que está à frente do nosso país hoje, sentado na cadeira presidencial, tudo para proteger grandes interesses econômicos. Mais uma vez, não era nem para Bolsonaro estar disputando a eleição, era para ele estar preso. Não era possível que General Pazuello estivesse disputando a eleição solto e sendo eleito por absoluta falta de informação ou de sadismo de uma parcela da sociedade. O Carlos Lupe, na fala dele, na fala final ali da coletiva, ele disse que nós nunca vamos esquecer 700 mil mortos aqui no nosso país. Ele disse, enquanto eu for dirigente do nosso partido, enquanto eu estiver vivo, enquanto as situações estiverem sendo colocadas, eu jamais deixarei que esse episódio seja desconhecido, que esse episódio não seja colocado nas discussões das coisas que aconteceram no Brasil, para que nunca mais a gente tenha repetição desse tipo de situação. Então, achei a fala dele muito forte. Isso tudo foi compartilhado ali nessa discussão que o partido teve hoje. E agora é a gente arregaçar as mangas. Vou aguardar mais tarde o pronunciamento do ex-presidente Lula, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um pronunciamento de fraternidade, de conscientização das pessoas, para que a gente se envolva cada vez mais na campanha, para que no dia 30 se estabeleça até uma meta, que o ex-presidente Lula consiga vencer essas eleições, não com uma margem pequena, mas com uma margem muito grande, para conferir um grande peso a uma vitória e uma grande participação, uma grande conscientização do povo brasileiro. Bem, eu vou aguardar com vocês mais alguns acontecimentos no dia de hoje, e a gente volta a qualquer hora ou amanhã cedo, para a gente repercutir todo esse final de tarde com o pronunciamento do ex-presidente Lula, a interpretação do comportamento do PDT, as últimas falas, enfim. E como as redes que apoiaram o Ciro estão enxergando esse tipo de movimento, esse tipo de ato, e o que farão a partir de agora. Eu estou muito otimista, eu já esperava que esse tipo de movimento fosse se dar. Hora de aparar as arestas, hora de deixar os sentimentos de lado e encarar os desafios que nós temos pela frente, que são muito maiores, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado por vocês estarem fazendo nosso portal chegar em tantos lugares, tá? Tchau!